Brasil, estamos... Pecado e punições, afinal, ir à igreja é uma obrigação? Iremos contar com o pastor Roberto Cruvinel, padre Cleodon Amaral e, é claro, irmão Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, hoje no Em Revista com EV Sobral. E nós, semana passada, tivemos um embate que movimentou as redes sociais, movimentou os nossos telespectadores e aqueles que se somaram, né, nas nossas redes, que a cada semana se somam cada vez mais, né, e no nosso canal do YouTube, EV Sobral TV. Acabou aqui o programa, vocês já vão para lá, já se inscreve no canal, porque a gente faz sorteios, dá prêmios, e vamos debater com eles, vamos conversar com eles. Nossos convidados, pastor Roberto Cruvinel, irmão Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, e o padre Cleodon Amaral. E a gente está aqui com eles para iniciar esse debate. Eu vou começar dando a palavra ao pastor Roberto, que foi sacrificado no último debate. Ele foi, na verdade, injustiçado pela internet. Não por nós, né, irmão Rubens, nem padre Cleodon, mas pela tecnologia, pastor Roberto. EV Sobral, um prazer muito grande poder participar do seu programa mais uma vez e também quero saudar o meu amigo padre Cleodon, Rubens Sodré e todos os telespectadores e teleinternautas, né, que abrilhantam a nossa programação, que abrilhantam esta programação. É muito bom estar com vocês. Na verdade, o problema se deu no meu celular, EV. Como eu tenho programa diário e participo de muitos grupos, me parece que tem um problema de memória, mas agora está certinho, está tudo certo. E vamos ao debate, não é? Eu tenho algumas considerações iniciais, se você me permitir, eu faço agora. Agora. Então vamos lá. Pessoal, na última live que nós participamos com uma
com uma audiência fantástica, alguns questionamentos foram colocados pelo Rubens Sodré, que, na verdade, é assim, o interessante do debate é a possibilidade de poder fazer as defesas daquilo que nós acreditamos. Eu sou cristão, sou crente em Jesus Cristo e as minhas defesas se dão de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. O desafio foi feito para que nós apresentássemos textos ou provássemos que um cristão deve ir à igreja. Na verdade, o Rubens, inclusive, fez uma colocação interessante quando eu falei sobre os crentes. E ele disse que crentes, a palavra crentes, quer dizer que eu estou dizendo de evangélicos. Bom, mas não é isso exatamente que a Bíblia Sagrada apresenta. A Bíblia Sagrada fala claramente do crente. Por exemplo, Evangelho de João 20, 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponte ao meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Quem está falando isso não é Satanás. Quem está falando isso é Jesus Cristo. Então, quando eu falo ser crente, não é óbvio que eu estou falando de ser crente em Jesus, ser crente na doutrina, naquilo que a palavra de Deus diz. Atos dos Apóstolos 16, versículo 1, e diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente. Gálatas 3 está falando também sobre o crente Abraão. 1 Timóteo 4, 5 e 16, se algum crente ou alguma crente tem viúva, então o povo de Deus é chamado de um povo crente. Se quiser fazer distinção entre o povo de Deus e outros povos, ora, durante muito tempo esses povos foram chamados de pagãos. Na última live, eu fiz uma defesa baseada no texto inicial de Hebreus capítulo 10, versículo 25. E o Rubens retrucou dizendo que o versículo 1 está falando de sombra de coisas futuras, está falando de uma revelação do Antigo Testamento. Todavia, esse texto, a Epístola aos Hebreus é uma epístola anônima, está lá 10, 25, diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Uma outra versão, não deixar de congregar como é costume de alguns. Ainda uma outra versão diz: não faltemos às nossas reuniões. Então, o texto grego diz assim: epissinagogen. Epissinagogen é uma palavra grega que significa ajuntamento e assembleia. É da natureza do cristianismo o ajuntamento, é da natureza do cristianismo estar juntos. A igreja se reunia nas florestas, se reunia nos cemitérios, nas cavernas, não haviam templos cristãos construídos. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui que Jesus, eu não estou falando aqui de Paulo, de Pedro primariamente, Jesus, ele deu exemplo de estar no templo. O Rubens tirou o texto fora do contexto. E quando você tira texto fora do contexto, gera pretexto. Quando eu fiz uma citação de um texto que Jesus estava no templo, ele diz: os fariseus o perseguiram. Ora, o fato do fariseu, saduceu, escriba perseguir Jesus não invalida o exemplo que Jesus deu de estar no templo. Veja, mesmo porque Jesus é de origem judaica. Mateus 21, 14 diz que no templo ele curou. Mateus 21, 23, tendo Jesus chegado ao templo, estava ensinando. Pode ser invalidada essa verdade? Eu não acredito que essa verdade possa ser invalidada. Agora, e os discípulos? Jesus, ele é crucificado, ressuscita dos mortos, ascende aos céus. E os discípulos? Os discípulos, então, rejeitaram o templo. Não é isso que a Bíblia diz. Atos 3, 1, e aí eu desafio o meu amigo Rubens Sodré a fazer a exegese do texto, pegar o texto e fazer exegese. Atos 3, 1, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona. Veja Atos 2, 44, todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí, versículo 45, vendiam as suas propriedades e fazendas. Está aí, ó, eu tenho textos de Paulo, da igreja, que o povo se reunia e eram crentes. Ok. Só para começar. Então, eu te dei essa palavra durante esse tempo todo,
para fazer uma compensação. No caso, eu vou deixar o padre Cleodon, ou prefere já fazer um complemento agora, padre? Ou prefere o Rubens primeiro? Não, eu acho assim que nós estamos comentando uma live e quem não viu a live deve estar boiando. Então, acho que seria interessante a gente entrar em alguns temas para o povo poder ir acompanhando a gente, porque senão eles não vão saber do que se trata, do que nós estamos falando. Ok. A princípio, o cristão tem a obrigação de ir à igreja, né? Então, isso sempre houve, isso foi inventado depois, esses são os grandes pontos, né? Então, irmão Rubens Sodré, a palavra é sua. TV Sobral, eu ouvi aqui atentamente o pastor Cruvinel, e como é comum aos pastores disparando textos e mais textos em cima das pessoas para justificar a fala dele. E é comum o pastor pegar, não só o Cruvinel, mas geralmente os pastores evangélicos, pegar um tema e fazer um sermão temático. E nesse sermão temático, passear na Bíblia de cabo a rabo. Não é o caso do sermão temático aqui, foi apenas uma defesa que ele fez, mas usando a mesma metodologia de passear na Bíblia de cabo a rabo, citando textos. Ele fez um desafio para mim, e se for o caso, eu gostaria de depois mostrar para ele o que está escrito realmente ali sobre Pedro e João no templo. Rapidamente sobre o que ele falou, eu concordo com o padre Cleodon, que as pessoas não estão vendo aqui um complemento da live. Haveria necessidade do teu telespectador assistir a live primeiro. Porque ouvindo o pastor falando, e já ouvindo isso desde que a igreja evangélica existe, ou desde que é evangélico, vai a crer totalmente que o que ele está falando é absolutamente certo e a defesa do Rubens é errada. Tá certo? Então, seria bom, eu penso, a gente fazer um programa novo, né? E aí, sim, surgindo essas questões, colocá-las no meio do caminho para que não venham as pessoas a não compreender o que foi dito. Sobre crente, por exemplo, o que eu citei é que quando o pastor fala a palavra crente, na composição que ele colocou, na oportunidade da live, para quem é evangélico, entende que são eles. Só os evangélicos, eles entendem eles. Se você falar crente, por exemplo, na minha rua mora um crente, ninguém vai saber que é um crente que crê em alguma coisa ou que crê em Deus. Todos vão perceber, saber, ter certeza que é um evangélico. Então, os pastores usam isso. Geralmente falam crente para quem é evangélico, para o evangélico pensar que existiam evangélicos lá, da religião cristã protestante. Quando ele fala, por exemplo, que a igreja construía templos, dá a entender que ele está falando que as pessoas evangélicas já tinham templo. Não, igreja é pessoa. O templo que existia lá era de outra religião, a judaica. Jesus foi ao templo? Foi, da religião judaica. Então, se é assim, o pessoal que é evangélico hoje, atendendo o apelo dos pastores e do Cleodon aqui e do Cruvinel aqui na oportunidade, poderia, então, na religião judaica. Tá certo? Jesus, sim, ia ao templo, mas não era lá dentro, porque lá dentro só entrava quem era sacerdote da tribo de Levi, quem exercia o sacerdócio. Então, Jesus nunca entrou no que se chama templo, como está na mente do evangélico. Tá certo? Na mente do evangélico, o templo é um lugar da igreja evangélica. Tem que pensar nisso. O evangélico só vê templo como se fosse a igreja dele. Naquele lá era de sacrifícios, não era de culto. E é isso aí. Quando ele fala oração também, era para falar, não era orar a Deus. Ali era um local de orações, de falar. Pedro e João falou lá. Isso aí a gente pode entrar nisso aí e ler aqui o texto. Padre Cleodon. Uma das coisas, um dos argumentos usados, inclusive pelo próprio Rubens, é que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Isso é até um versículo que está na Bíblia, mas que foi citado, né, fora do contexto. É aquilo que o pastor fala. Quando pega um versículo e cita fora do contexto, aí você tem um bombardeio de ideias, de opiniões que não tem nada a ver com aquele texto, na verdade, que está sendo citado. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê o tabernáculo. E no tabernáculo Deus habitava. Né? Então, dizer que Deus não habita em mãos construídas por homens, isso é um sofismo. Né? A gente precisa entender o que a Bíblia quis dizer quando esse versículo foi citado. Não pegar um versículo simplesmente e jogar como se isso daí fosse absoluto. O pastor Cruvinel colocou
né, que Jesus ia ao templo. Na live, eu falei que um dos problemas nossos na discussão, e eu terminei a live falando disso, é uma coisa chamada anacronismo. O que é anacronismo? É a mesma coisa, por exemplo, eu falar que na época de Jesus, né, quando tinha os apóstolos, ali só tinha católicos. Isso é um anacronismo. Por quê? Porque a palavra católica ou católico foi criado depois. Aquele grupo lá é o mesmo grupo dos católicos. Se a gente for ver, historicamente isso é até provado. Mas não era ainda chamado de católicos. Eles começaram a ser chamados de cristãos. Lá em Antioquia foi o primeiro lugar que eles começaram a ser chamados de cristãos porque seguiam Cristo. Mas quando eu falo que na época de Jesus tinha católicos, isso é um anacronismo. A mesma coisa aqui. Dizer que na época de Jesus tinha igreja cristã, né, ou católico, ou protestante, que seja, tinha igreja lá cristã, e que eles iam à igreja para louvar, para orar, isso é um anacronismo. O que a gente vê historicamente é que os cristãos, os crentes, né, como o pastor falou aí, os cristãos, aqueles que têm fé, que seguiam o caminho, como o próprio Rubens colocou, como é chamado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, esses cristãos começaram a ir ao templo de Jerusalém, começaram a ir às sinagogas e fazer oração, né, fazer estudos junto com os judeus, até que chegou um ponto que os judeus não aceitaram mais e expulsaram os cristãos das sinagogas. A partir do momento que expulsaram os cristãos da sinagoga, o Rubens citou até na live lá alguns nomes, né, como Ananias e Safira, como Priscila, como outras pessoas, principalmente mulheres, as pessoas que iam se convertendo, essas pessoas abriam as casas delas e nas casas delas eram realizados os cultos, as orações, o partir do pão. Nas casas das pessoas. Essa questão de ir construindo o templo foi mais tarde, principalmente na época de Constantino, né, que o cristianismo se tornou a religião oficial e a partir daí ganha o nome de católico, apostólico romano, porque foi institucionalizado, e a partir daí, principalmente com Santa Helena, que era a mãe de Agostinho, começou a se construir templos cristãos para todos os lados. Mas até as catacumbas, que eram as sepulturas dos cristãos, até as catacumbas eram usadas como igrejas, como lugar de reunião, de celebração, de louvor a Deus, de partir o pão. Então, cometer o anacronismo é um grande erro, né? E eu sei que é o tema aqui do nosso programa, mas a gente percebe que a igreja é importante, que reunir-se é importante, principalmente nesses versículos que o Cruvinel citou aí largamente e que eu não preciso ficar repetindo aqui que nem papagaio. Não, por favor. Não faça isso, porque senão a gente transforma o programa em escola dominical. Mas voltamos, Roberto. Pastor Roberto. Então, o expediente do Rubens, em que pese a ter todo o meu respeito por ele, o expediente do Rubens é usar alguns recursos retóricos que já não são usados nem pelos menos hábeis advogados nos tribunais. Por exemplo, ele usa o ad hominem. O que é o argumento ad hominem? Ele tenta desqualificar o interlocutor. Na verdade, eu estou citando, fazendo exegese de textos bíblicos. Exegese é tirar do texto exatamente o que o texto diz. A minha área, e eu dediquei muitos anos da minha vida nesse estudo da palavra de Deus. Então, não é honesto. Por exemplo, quando o Rubens, falta honestidade na interpretação, não na pessoa do Rubens, na interpretação, quando ele diz, os evangélicos são mentirosos, é mentira dos pastores evangélicos, mesmo porque para ele falar isso, como o padre falou, ele usa o expediente anacrônico, o anacronismo. Ele tenta colocar no primeiro século algo que não existia.
Como foi agora a discussão nossa, o tema inicial do desafio, pega lá a live anterior, lá naquele programa, tem que ir à igreja ou não tem? Então vamos lá. O que a palavra de Deus diz? Só para citar, Atos 12:12. Diz, e considerando eles nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Mas aí que está, a igreja, o povo de Deus, instituía naquela casa, naquele momento, um momento de culto. Tanto que ele fez algumas discussões na live lá, o que é culto, o que é missa, o que é adoração. Veja aqui rapidamente uma coisa que ele diz, a igreja são as pessoas. Isso é verdade, interpretando o texto correto. Agora veja, Romanos 16:1, que na live ele citou, recomendou, é uma questão até de língua portuguesa, não precisa saber grego, eu posso citar no grego, mas na língua portuguesa, o Rubens vai me ajudar. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, que serve na igreja que está em Sencreia. É Sencreia, não é Sencraia, não, é Sencreia. Essa igreja que está em Sencreia, é a tradução de uma preposição en, e um artigo to, quer dizer, é locativo, na igreja. Ora, então ela não serve uma pessoa, está servindo uma comunidade. A interpretação simples do texto, em língua portuguesa, está mostrando a comunidade. Então a palavra igreja, a palavra comunidade, a palavra reunião, ela tem que ser interpretada dentro do contexto imediato, dentro daquilo que o texto está dizendo. Ninguém vai entender Romanos 16:1 como se tivesse servido uma pessoa. É óbvio que é uma comunidade. Essa questão do anacronismo já foi falado pelo padre, não tem nem o que dizer. Eu queria só ressaltar que existem também pastores e assim como sacerdotes católicos, ligados à teologia da libertação, que o padre Cleodon já aqui meio que meteu o pau uma vez, mas eles defendem que a igreja somos todos nós, somos as pessoas. Eu acho que eu tenho um trecho aqui de Caio Fábio, se não me engano eu tenho, e vamos ver esse trechinho do pastor Caio Fábio. Davi no dia que disse que queria construir um templo, Deus falou, não quero não precisa. Faço não. Antes disso, nos dias de Samuel, disseram que iam fazer um tabernáculo. Samuel disse, mas para quê? Não, vamos fazer um templo aí, e vamos querer um rei, depois um templo. Samuel disse, rapaz, não precisa. E aí Deus disse, olha, eles não estão te rejeitando, não, é a mim. Eles não querem viver com o invisível. Eles precisam de mim, nem que seja como fetiche. Ele citou Samuel, citou aqui alguns trechos, né, que Deus teria dito, mas não precisa construir isso, não há necessidade de construir. Então, o pastor Caio Fábio falou sobre isso nesse vídeo, a gente vai comentar, mas já dando a palavra ao Rubens, que já queria a réplica mesmo. Evê, a questão envolvendo a defesa que se faz de não ir ao templo é justamente porque igreja é um conjunto de pessoas. Qual conjunto? Se você for ver na Bíblia, está escrito que Israel era um povo separado de Deus. Mas o Messias, morrendo no madeiro, ele desfez em si a inimizade, que fazia de Israel um povo separado, fazendo dos dois povos um único povo, a igreja. Então a igreja não é um ser humano, não é uma pessoa. A igreja é o conjunto de pessoas que o Messias reuniu, cuja cabeça é ele, não é o pastor Cruvinel, e nenhum pastor, e nenhum padre. Ele fala que nós somos membros um dos outros, somos como um corpo. O Paulo cita que o fígado não pode brigar com o coração, nem com os rins, e aí segue. Porque todos somos membros do mesmo corpo, cuja cabeça é o Messias. Só que cada igreja tem seu cabeça. É o Macedo para cá, é Valdemiro para lá, é R. Soares do outro lado, é Bispo Miranda, e Cruvinel, e vão todo mundo na fila. Silas Malafaia. Então, a verdade... Eu não sou a cabeça de ninguém, não. Você nunca me ouviu dizer isso. É uma tática, me interromper para cortar o raciocínio. Não tem falta de educação acima de tudo, na minha visão. Mas aí você está mentindo. Você está mentindo, mentiroso tem que ser denunciado na hora. Ué, se você está mentindo, dizendo que onde que eu disse que eu sou a cabeça de alguma coisa? Se faz cabeça, porque é pastor.
Não, Só um pastor, pastor? Não, o senhor está mentindo. O que está saindo da sua boca é uma mentira. O senhor está mentindo. Então tem dois, tem o senhor e tem Jesus. Não, Jesus é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz, o senhor... E o Macedo é cabeça de quem? Dizer, Efésios... O Macedo tem lá a instituição dele, o senhor falou meu nome. Quando o senhor citou meu nome, eu tenho liberdade de responder ao senhor na hora. O senhor é mentiroso, o senhor mentiu. Simples assim. Aí contou o raciocínio, mas não tem problema, porque a gente pode continuar na retórica. Continua, que depois eu continuo falando. Então, o Revê Sobral, o pastor ficou nervoso, não é para menos. Porque se nós lemos que todos somos membros um dos outros, como é que alguém pode chegar e dizer eu sou membro da igreja do Cruvinel? Que é algo errado, é algo estranho, né? Todos nós somos irmãos. Não tenhais ninguém por pai, padre. Não tenhais, portanto, também ninguém por pastor, porque só um é o vosso pastor, Deus, que está no céu. Então, esses pastores e padres, pai de santo e todo mundo, se colocam perante o Criador do céu e da terra, não falo perante outros deuses, mas se colocam perante o Criador do céu e da terra como intermediador na prática. Eles dizem que não, mas são hipócritas, porque na prática todo mundo reconhece o pastor como alguém que está mais próximo de Deus para levar essa pessoa a Deus. Isso não tem dúvida disso. Isso é uma coisa correta. Eu era evangélico. Eu tinha o pastor que eu fui da igreja dele como alguém mais próximo de Deus do que eu, capaz de me levar a Deus. Todo evangélico pensa dessa forma, não tem como tirar. Agora, só há um cabeça. O cabeça é o Messias, não sobrou espaço para ser outro. Ele fala, na Bíblia está escrito, porquanto só há um pastor. Quando aquele texto fala que o diabo vem matar, roubar e destruir, você que é evangélico, ouviu errado. Ali é o pastor mercenário. Pode ler o texto de novo. Começa antes de João 10:10 e lê, que está falando que quem vem matar, roubar e destruir é o pastor mercenário, aquele que não é pastor, mas é mercenário, que quando vê vir o lobo, entende-se o diabo, ele corre. Ora, ele corre porque é mercenário. Ali fala que só há um pastor e só há um rebanho. O rebanho é a igreja. Não é um conjunto reunido na CCB, não é um conjunto reunido na Maranata, não é um conjunto reunido na Assembleia. É o conjunto que Jesus por eles morreu, ou por nós morreu. Por isso que eu falo, nós somos a igreja, eu não falo que eu sou a igreja. Pode ver os textos, as minhas passagens antigas aqui pela TV e pela live. Nós, o conjunto que Jesus por nós morreu, mas não o conjunto da igreja A, B ou C. E quando fala não deixais a vossa congregação, é não deixar essa igreja que Jesus nos inseriu nela, para voltar para a lei de Moisés, porque ela morre pela boca de 2 ou 3 sem perdão. A lei de Moisés era cruel, não era misericordiosa. O texto começa em Hebreus, mas ele narra isso, que os sacrifícios passados não serviram para nada. Mas Jesus fez o único sacrifício perfeito pelo qual nos chegamos melhor a Cristo. Portanto, demonstrai-vos um aos outros em amor. Quanto mais aproxima-se o dia, para que não deixe a nossa congregação. Lê o texto depois, é que os pastores não querem que leia o texto depois disso. Mas se você seguir lendo em frente, você vai ver que é uma relação da graça. A igreja que Jesus lavou e remiu não é católica nem protestante, nenhuma outra. São as pessoas não voltando a práticas da lei de Moisés. Sabe quais são, Evê? Quais? Prática de culto divino, figura sacerdotal, só aqui tem 2, e santuário terrestre. Paulo fala sobre isso, para não praticar isso. Santuário terrestre é uma casa que Deus não habita nela. Foi Estevão que falou, citando Salomão. Salomão falou, o Criador é muito grande, ele não cabe em local como esta casa que eu construí. Salomão, após construir o templo, falou isso. E o texto foi de Atos, foi quando foi apedrejado o jovem pregador do evangelho, Estevão. Estevão falou, todavia o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito em vários lugares, não é só ali, entende? Então, é tudo isso. Padre Cleodon, a hierarquia da igreja fica como, então, nessa situação? Porque existe uma hierarquia, que é uma hierarquia espiritual e administrativa. Recentemente, o Papa Francisco, inclusive, colocou leigos à frente do Banco do Vaticano, que ele falou que as autoridades eclesiásticas não tinham que cuidar daquilo, né? E ele colocou leigos. Houve uma confusãozinha no Vaticano, porque muito bispo não queria largar lá a posição dele dentro do banco, né? Mas essas posições hierárquicas, essa digamos, pirâmide, né? Ela foi construída pelos homens, certo? Olha, Evê, a gente vê na fala do Rubens o perigo que é
usar a Bíblia de uma forma manipuladora para confundir a cabeça das pessoas, né? O Rubens faz isso muito bem, como esse pastor Nicodemos que você colocou aí. Ele é outra pessoa que consegue pegar os... Pastor Caio Fábio. Desculpe, Caio Fábio, por favor. Nicodemos. Que consegue pegar o cérebro da pessoa e dar um curto-circuito no cérebro. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui, por exemplo, Paulo está falando claramente que o nosso corpo, principalmente, é o templo do Espírito Santo. Só que aqui ele está dentro de um assunto. Esse templo aqui não é o mesmo templo que nós estamos falando no programa. É a mesma coisa dizer que a manga da camisa é a mesma que nós chupamos quando tiramos da árvore. Não. Exatamente. Não. Então, eu não posso pegar esse versículo aqui e dizer que é o que o Rubens está falando, né? Ele não citou esse versículo, mas ele falou que tem vários lugares, várias citações. Exatamente por isso. A gente não pode pegar um versículo fora do contexto e colocar esse versículo como se ele fosse supra-sumo. Quando Jesus falou das leis, que Jesus ele veio trazer uma nova aliança para nós não ficarmos presos à antiga aliança, a antiga aliança são 613 leis, 613 mitzvot. Não tem nada a ver. Jesus não veio falar contra fazer um templo. Jesus não veio falar sobre fazer um louvor, um sacrifício dentro da igreja contra o padre, contra o pastor, contra a hierarquia. Nada disso. Isso daí não está lá nas leis, não. São 613 leis que Jesus não veio desqualificar. Jesus não veio abolir. Ele veio completar, ele veio ensinar a maneira certa de colocar essas leis em prática. Por quê? Porque os fariseus estavam pegando essas leis aí e escravizando o povo. Jesus veio ensinar a forma certa. Simplesmente Jesus veio fazer isso. Com relação, não chameis ninguém de padre, de pai, é um outro texto que ele pega fora do contexto para deixar o pessoal, os telespectadores, confundidos. Quando nós pegamos, por exemplo, 1 e 2 Timóteo, são cartas de Paulo, né? Lá em 1 e 2 Timóteo, ele vai falar sobre o episcopo, que ele, inclusive, diz que todo episcopo deve ser casado. Ele vai falar do presbítero, ele vai falar dos diáconos, inclusive até fala de diaconisas. A gente vê que a igreja, por exemplo, de Timóteo, que é uma igreja mais evoluída, já tinha uma posição hierárquica. Já tinha uma posição hierárquica. Só que a gente está falando de uma igreja que não é mais aquela igreja que Jesus estava ali com os apóstolos. É uma igreja que foi se institucionalizando a partir de Atos dos Apóstolos. Se você não pega Atos dos Apóstolos e não lê o livro de Atos dos Apóstolos, você não vê essa igreja crescendo, essa igreja se espalhando até os confins do mundo. E aí, quando você pega 1 e 2 Timóteo, você já vai ver lá uma situação hierarquizada. Essa situação, nós temos o retrato dela dentro da igreja católica, como nas igrejas evangélicas tem. De repente lá tem o pastor, tem o presbítero, tem o diácono, tem o obreiro, tem o evangelista, entendeu? Como a congregação cristã no Brasil tem lá os anciãos e tem os obreiros. Quer dizer, se a gente tem uma comunidade, essa comunidade tem que ter um líder. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, deixou Pedro, entendeu? Pedro era o mais velho, ele deixou Pedro para estar ali. Pedro não era o único cabeça, não era o único que estava ali para controlar. Por quê? Porque a igreja se espalhou para o mundo todo. A gente vê, por exemplo, que em Jerusalém, Tiago, o irmão de Jesus, chamado irmão de Jesus, Tiago
se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Paulo vivia mais em Antioquia, mas ele era missionário. Ele não era o líder de Antioquia. Antioquia era a comunidade dele, mas ele era missionário, ele saía. Como eu saio para o mundo, Paulo saía para pregar o evangelho, para espalhar a semente do evangelho. Então, a gente tem que ver, pegar ali na Bíblia e ver, ter uma visão geral de tudo. Fazer uma leitura, né, de conjuntura. E não simplesmente pegar um versículo e dizer, não, está errado, essa postura, infelizmente, está Bom, errada. eu preciso ir para o intervalo comercial, né? E você citou a diaconisa, eu tenho uma amiga minha, católica, eu sei que é diaconisa, o Padre Cleodon. É Diaconisa Oliveira Pinto o nome dela. Diaconisa, um beijo para você. Mas eu quero saber por que não tem, realmente, você não vê diaconisas. A igreja é machista, de um modo geral, né? Por que você não vê isso? Daqui a pouco a gente volta do intervalo e o Rubens está ansioso aqui para responder também. A gente já volta. O Rubens. Olá, EV. Olá a todos os convidados. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu, como candomblecista, como praticante da religião do candomblé, sou batizado na Igreja Católica. Eu, Pai Kleber Diogun, sou batizado na Igreja Católica. E a importância de você ir à igreja, não só comunhar com Deus a sua fé, é também ter um local mais reservado para se concentrar, para poder orar em paz, sem nenhuma interferência. Isso pode ser feito dentro de casa, pode ser feito em outra localidade, sim, mas a igreja já tem aquela atmosfera de fé, de comunhão com Deus, né? E dependendo da igreja, se for católica, com os outros santos. Então eu acho que a importância de ir na igreja é você comunhar a sua fé em paz, concentrado, pedindo sempre o bem ao próximo. Grande abraço a todos os convidados aí. Pai Kleber com vocês, um beijo no coração. Até onde temos a obrigação de irmos à igreja, pecado ou punição? Muitas pessoas acham que é a obrigação do ser humano seguir uma religião ou até mesmo doutrinas, dogmas, mas seria correto se isso fosse de forma voluntária ou então de forma obrigatória? É uma obrigação ou não das pessoas terem que botar sua fé em prática no dia a dia? Existem discussões até de que Deus obriga as pessoas a amar Ele, e há quem diga que isso não passa de uma bobagem. Se não formos à igreja afinal, seremos punidos? Isso é um pecado? Ou então isso seria algo para ser discutido quando dizem que o nosso corpo é o nosso templo? Então, e o Kleber Braz, ele resumiu falando a respeito de que ele diz que a atmosfera da igreja, do templo, leva as pessoas a estarem, a se sentirem mais próximas. Não que seja o correto, que tenha que ser, né? Mas existe essa proximidade. Então, portanto, ele resumiu dessa forma, né? Ele achar que, independente de conceitos ou preceitos ou dogmas, ele acha que as pessoas se sentem bem, se aproximam de Deus dessa forma, né? Mas, Rubens, você já tinha pedido a palavra. Em seguida, eu vou passar, Roberto, para ti. Eu vou passar para ti para que você possa complementar. Ou então vamos fazer o seguinte, como diz respeito à fala dele do bloco passado, tá bom, Roberto, diga, por favor. É o seguinte, o Rubens, ele me faz lembrar um texto da Bíblia, não é? O Evangelho de João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Não existe publicação nesse mundo, e olha que eu já escrevi muito, já participei de muitos debates. Pode colocar meu nome na internet, você nunca vai encontrar um texto ou uma fala minha dizendo que eu sou o cabeça da igreja. Isso é heresia, isso é coisa de herege. Isso não existe, não tem, pode procurar, porque o cabeça da igreja, ou cabeça inclusive, para entender direitinho, né, é Cristo. E o Rubens, ele tem uma postura, sabe do quê? Ele usa o argumento do homem de palha, querendo colocar na boca alheia o que a pessoa não disse. Agora, interessante que eu até comecei a gostar quando ele começou a falar no outro bloco, EV, porque ele
modificou o que falou na live. Ele dizia, não, o templo é a pessoa, agora não é mais a pessoa, é o grupo. Por quê? Porque ele a igreja. Ele foi repreendido não por mim, porque eu não sou ninguém, ele foi repreendido pela palavra. E os adeptos, os líderes de seita, fazem exatamente isso. Eu tive que intervir na hora porque ele citou meu nome. Então, por exemplo, eu não estou discutindo aqui a pessoa dele, mas aquilo que ele ensina. É importante entender que ele não tem, me parece que ele não lê a Bíblia, ele faz citações, mas não lê o texto. E quando lê, parece que usa o Google, me dá essa impressão. Porque o que a Bíblia diz? Ele falou sobre pastores, tirando o texto fora do contexto. Se ele fizesse isso por ignorância, por falta de conhecimento, Deus teria misericórdia. Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas parece que a questão dele não é a ignorância. A questão dele é, como o padre Cleodon falou, realmente tentando manipular a cabeça alheia. Veja Efésios capítulo 4:11. E Deus, não é o diabo não. Deus estabeleceu uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Como é que ele vai explicar esse texto? Como é que o Rubens explica o texto? Porque não tem pastor, né? Como é que o Rubens explica o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 10? Ah, o pastor está citando Bíblia. Queria que eu citasse o quê? O Evangelho de Allan Kardec? Queria que eu citasse o quê? Uma publicação do Pasquim? Ou qualquer outra coisa? Eu sou pastor e eu fico feliz de Deus ter me chamado para isso. Eu não quero tirar ninguém da igreja, eu quero que as pessoas sigam a Cristo. Mas como é que ele explica Hebreus 13, 17? Obedecei os vossos pastores. Obedecer é um imperativo. Se souber ler, sabe que isso é um imperativo. É simples assim. Não é a segunda do singular, a terceira do singular. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles que velam pelas vossas almas. Tem que se explicar o que significa isso? Óbvio, mas está escrito. Está escrito. Então o texto mostra que pastores, bispos foram instituídos nas igrejas. O livro de Apocalipse fala das igrejas nas cidades. Laodiceia, Filadélfia, Éfeso. Então, eu nem estou olhando aqui, eu estou olhando diretamente aqui para a câmera, meu querido irmão, porque são 35 anos que eu vivo pela palavra de Deus. O negócio do Rubens é desconstruir a obra que Deus faz através da igreja. Qual é o espírito nesse mundo que tem interesse de desconstruir? Eu nunca vi o Rubens falar assim, olha, a igreja tem um trabalho social maravilhoso, tem um trabalho com crianças, de recuperação de drogas. Nunca vi. A ideia do Rubens é desconstruir isso, e eu vejo um espírito da mesma estirpe. Veja lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que tenta modificar a palavra. O mesmo espírito que lá em Gênesis tenta Eva, é o mesmo espírito que está agindo, né, através desse rapaz aqui. Agora, pastor, vou te processar por conta. Fica tranquila, a Constituição Federal, no artigo 5º, me dá a liberdade de avaliar as coisas pelas ideias, não é a pessoa do Rubens, mas aquilo que ele está falando. Irmão Rubens Sodré, por favor. O pastor me acusou de usar a tática do homem de palha, e eu vi exatamente isso da boca dele, porque eu defendo, na verdade, é que o templo, eu, por exemplo, Rubens, sou o templo, como o EV é templo, o padre Cleodon, o próprio Cruvinel é templo. Juntos somos a igreja. É isso que está escrito. Agora, irmão Rubens, ela ficava... Irmão Rubens, o pastor Caio Fábio, ele disse isso, né, no trecho que nós mostramos aqui. Né? Ele está certo, eu concordo com ele. É o que está na Escritura. Sabe por quê, Vê? A velha aliança é uma sombra das coisas futuras. Naquele tempo, tinha um tabernáculo de pele, e dentro dele, a arca que representava o Messias. O tabernáculo de pele está aqui, está aí. E a arca dentro dele é o Espírito de Deus em nós. Então, nós somos o templo e morada. Quer ver uma coisa, Vê? No passado, aquele regime antigo do Velho Testamento era constituído de santuário terrestre, que era esse tabernáculo, né, que nós estamos agora, feito por Osalael e Aholiabe, né? Havia ali um sacerdote e havia a prática de culto divino, tá certo? Uhum. Paulo, escrevendo, se eu não me engano, aos Efésios, disse que aquele mandamento era constituído, mas o nosso não. Aí Pedro diz assim, vou ler para você só um pedacinho da primeira carta de Pedro. Vós também, como pedras vivas, vós como pedra, para edificar uma casa, né? Vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual
Vós, eu e você, somos casa espiritual. É o santuário terrestre. É sacerdócio santo. Nós somos o nosso próprio sacerdote. Para oferecer sacrifícios espirituais. Então, a prática do culto divino, a figura sacerdotal e o santuário terrestre, foi resumido no Messias como nós próprios. Os sacrifícios não são mais de animais, são espirituais. Entende? Então, há toda uma diferença. Só que a igreja evangélica, a católica, ela vive do Velho Testamento, edificando o que o Messias derrubou, que é santuário terrestre, prática de culto divino e figura sacerdotal. Está escrito assim, porquanto só há um, entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Já é homem para não precisar de outro. Eu quero ver se no dia que os fiéis do pastor Cruvinel estiverem na fila para poder prestar contas no tribunal de Cristo, se o pastor Cruvinel vai poder intervir por ele, ou se vai ser ele Deus. E a prova final não é se eu dei dízimo ou se eu frequentei a igreja. É, eu tive fome e tu me deu de comer? Eu tive sede e tu me deu de beber? Quando negaste a um desses pequeninos, a mim negaste. Esta é a prova final. Não vai ter como chegar com carteirinha de dízimo para dizer, eu fui fiel à igreja católica, eu fui membro, eu fui dizimista, eu fiz corrente, eu fiz campanha, eu orei, eu louvei. Não tem isso. É bem claro o texto, diz que nós vamos prestar contas das nossas obras. Os que fizeram bem, para a direita. Os que fizeram mal, para a esquerda. Não é os que era crente, o que não era, o que era evangélico, o que não era, o católico que não era. Era o que não fazia mal para as pessoas. Isso é o que o Messias pede de nós, é ver amor, só isso. Ele não quer louvor, não quer cântico, não quer culto, não quer nada. Ele falou assim, vós não façais como os hipócritas fazem orações para ser vistos pelos homens nas sinagogas. Vós, quando quiser falar com o pai, entre na sua casa, no seu quarto, feche a porta após si e fale com o pai em secreto. É o que o Messias ensinou. Mas a igreja católica faz oração na igreja católica. A igreja evangélica chama as pessoas para orar em conjunto na igreja evangélica. Tudo o contrário do que o Messias falou, Olha, o pastor Cruvinel usou o texto de Efésios, é uma covardia. O texto de Efésios diz ali assim, ali é que fala que Cristo é a cabeça. Ali fala que só existe um. Está escrito assim, eu, Paulo, prisioneiro, ele estava na prisão, mandou uma carta. Rogo-vos que andeis digno da vocação que Deus colocou vocês, com toda humildade e mansidão, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não é de ir na igreja. Porque só há um corpo, só há um Espírito, só há um Senhor, só há uma fé, só há um batismo, e só há um Deus, e esse é sobre todos. O Deus é que é sobre todos, não é outro homem, entende? Ele fala, mas a graça foi dada, um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Aí que entra esse texto que o Cruvinel citou. Aí ele fala, ele mesmo deu, passado, ele deu uns para apóstolos, foram 12 só, não tem mais. Ele deu no passado, exemplo, um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelizar, outro para curar a gente, que é o doutor, o médico. Aí ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que chegue a unidade da fé do conhecimento. Tem um prazo de validade, não sendo mais levado por vento de doutrina, por boca de homens que com astúcia se enganam fraudulosamente, aqueles que ficam com membro na igreja até ficar velho. Não precisa, ensinou, aprendeu, vai embora, cuidar da sua vida. É assim que fez o eunuco. Quando ele aprendeu lá no caminho de Emaús, ele foi embora saltitante, ele não entrou em igreja nenhuma, não se batizou, não se converteu, ele só seguiu o seu caminho, a Bíblia diz que ele foi saltitante, depois de ter sido pregado o evangelho. É isso que manda. Aí fala, do qual todos nós somos corpo, bem ajustado e ligado, todas as juntas, segundo a operação de cada um. Eu não estou lendo texto fora de contexto, não, estou lendo o mesmo texto, estou sendo textual como pediu o Cruvinel, sabe? E diz, cujo qual a cabeça é Cristo e todos vós são membros. Não somos membros de uma igreja ou de outra, de um pastor ou de outra, instituição ou de outra. Somos membros de Cristo. Ele é a nossa cabeça, porquanto só há um entre o Criador e o homem, Jesus Cristo, o homem. No dia do julgamento final, não vou ter Cruvinel para salvar minha pele nem minha carcaça. Na verdade, é interessante que o Rubens, ele defende uma hora o Rubens defende uma salvação por obras, né? Isso que nós estamos fazendo aqui continua com a participação, comentário de vocês. Então a gente já vai continuar. Eu quero ouvir agora a palavra que mandou aqui para nós do meu grande amigo, meu grande querido amigo, meu eterno senador. Então vamos ouvir o senador Magno Malta. Quando Jesus
teve o seu encontro com Pedro após a ressurreição dele. Quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou novamente: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu não te amo. Na verdade ele amava, mas Jesus estava perguntando que se tem o amor eros, que é o erótico, filial, né? E Jesus estava perguntando a ele que o filho é o amor de amigo, né? Mas Jesus estava perguntando ele se era o amor de amigo que ele tinha. E ele afirmava que não. E ele vai e insiste depois, diz: não, Jesus, tu sabes que é o amor que eu te tenho é filial, é amor de amigo. E Jesus disse: agora tu falou a verdade, apacenta as minhas ovelhas. Ali, Pedro é a pedra, nasceu a igreja. E no Pentecostes ela se estabeleceu. Olha, se ela não fosse importante, Jesus não a teria criado. A igreja, para o cristão, para o crente, independente do seu credo, é o lugar do seu refúgio, é o lugar da sua contrição, é o lugar onde ele vai ficar em comunhão com Deus. Por isso, ir à igreja, ir ao templo é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Vocês ouviram bem? Deu para ouvir? Sim. Então, nem o padre citou Pedro como a referência da confirmação e o pastor, senador Magno Malta citou. Aliás, eu quero fazer uma deferência ao Magno Malta. Fiquei admirado com ele por isso. O Magno, ele tem umas atitudes, como foi na época da exposição do Santander, do Banco Santander, e nós fizemos até um debate, se lembra, pastor Roberto, desse debate sobre aquela exposição? E eu citei o senador Magno Malta porque ele pegou uma Nossa Senhora Aparecida, levou para o Senado, para o plenário, colocou ao lado e disse: em nome dos meus irmãos católicos, é um desrespeito, é um horror, aquilo para mim não é arte. E naquele momento ele demonstrou essa pluralidade, né, de fé e de respeito, né? E hoje, na citação dele, ele também acabou falando a respeito disso. Mas, padre Cleodon, por favor, você ficou muito quieto agora, até agora, e o próprio pastor Roberto falou: não é, padre, o senhor não concorda? Então me diga. Olha, Vê, muita coisa que o Rubens falou, é verdade, eu concordo. Só que o Rubens, ele está usando argumentos que não são os argumentos certos para o nosso assunto. Entendeu? Mas, por exemplo, a questão do amor. Concordo completamente com ele. Nós temos que amar o próximo, foi isso que Jesus ensinou. Nós temos que amar a Deus e, em primeiro lugar, não tem como ser contra isso, né? A própria Bíblia vai dizer que a melhor religião é cuidar dos órfãos, da viúva, dos estrangeiros. Ou seja, isso não é para a gente ir para a igreja. Isso significa que eu não tenho que ser católico, não tenho que ser da Assembleia de Deus, não tenho que ser da congregação. Não tem nada a ver. O que ele faz é isso. Por exemplo, a Bíblia diz que existe um só intercessor. Aí ele pega esse versículo e aplica esse versículo ao pastor Cruvinel, a mim, ou a uma igreja, por exemplo, a Igreja Católica. Esse versículo, existe um só intercessor, que é Jesus Cristo, entre os homens e Deus. Esse intercessor, do grego messites, significa salvador. A Nossa Senhora não é salvadora, Santo Antônio não é salvador, São José não é salvador, nada. O nosso único salvador é Jesus Cristo. Ele não é o único intercessor, né, no sentido da palavra intercessão. Por quê? Porque a Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os dois são uma só pessoa, mas a gente sabe que eles têm identidades diferentes, são indivíduos diferentes. Então Jesus, ele é intercessor enquanto Salvador, e o Espírito Santo é intercessor enquanto Paráclito, enquanto Consolador. São duas coisas diferentes. Entendeu? Então não adianta eu pegar que existe um só intercessor e dizer que o pastor não é intercessor, que
que lá na fila do céu, quando tiver o julgamento, se ele vai poder interceder. Está confundindo tudo. Está confundindo tudo e está alvoroçando o programa, está saindo do foco, entendeu? E não tem nada a ver com o que ele está falando. Então, o que acontece? Nessas horas, eu realmente prefiro ficar quieto, porque ele tem a opinião dele, é a opinião dele, entendeu? A Igreja Católica tem a opinião dela, que graças a Deus o Rubens não vai mudar. E aí, se ele acha que não tem que ter igreja, é a opinião dele, gente. Não tem que ter igreja, não tem que se reunir, não tem que louvar a Deus, entendeu? O pastor Cruvinel colocou vários versículos aqui, entendeu? Se você quer acreditar na Bíblia, o pastor Cruvinel citou vários versículos. Se você quer acreditar na Bíblia do Rubens, tranquilo. Você é um seguidor do Rubens. Aliás, padre, se me permitir, depois eu vou deixar eu vou escrever esses textos e vou deixar para quem quiser fazer download, é só me procurar no Instagram, que eu mando para você de presente esses versículos todos, viu? É só o Instagram deve estar embaixo. Só um detalhe em questão que o padre falou. Olha aqui, Romanos. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito. E ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as... esse aqui. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem? O Espírito, que intercede com gemidos inexpressíveis. Aqui não fala que é santo ou santa não, senhor. Aqui fala dessa forma, ó, no mesmo lugar que o padre leu. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, pelas pessoas. É o Espírito Santo que intercede por nós, não é outra pessoa e nem santo. É o que está na Bíblia, no próprio texto que o padre Cleodon leu. Só esse detalhe. Mas eu não sei por que você está falando de santo até agora. Eu não falei nada de santo. Muito ao Você contrário. falou que para a salvação é Jesus e outros intercedem. Não. Eu falei que Jesus é o único salvador. Intercessão, meu amigo, eu acho que você não consegue entender. É o Espírito Santo, está aqui. O significado da palavra intercessão. Intercessão, se eu oro pelo pastor, se eu oro pelo irmão Rubens, eu estou intercedendo. Eu tenho duas explicações. A sua é da Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos, igual o senhor leu. Sim, querido. Exatamente. Mas ele não é o único intercessor, Rubens. Está aqui, e é ele. Não está dizendo que ele é um deles. O seu cérebro não consegue entender. Deus intercede pelos santos. Você não consegue entender, seu cérebro não consegue entender que ele não é único. Está escrito, e é ele. É ele, é fechado. Mas está escrito que ele é único. Está escrito aí no seu versículo que ele é único. Não, que é ele. Então ele não é único. Mas onde está escrito que é outro? Onde está escrito que é a Santa Bárbara, por exemplo? Você não citou que Jesus é o único intercessor? Exatamente. Jesus é o único entre Deus e o homem. Não, peraí. Apocalipse diz que os anjos intercedem por nós, pegando as nossas lágrimas. Os anjos pegam as nossas lágrimas na taça e levam até o trono do Cordeiro. Os anjos são intercessores. Não, mas eu disse de intercessão, irmão, de homem para Deus. Eu falei, o pastor não tem cabimento, porque só tem um entre Deus e o homem. Não é o pastor nem o padre, é Jesus Cristo o homem. Foi isso que eu disse. Então, deixa eu falar. Eu quero desafiar... Pela primeira vez, o pastor Roberto não está falando. Pastor Roberto, pela primeira vez você ficou entre uma luta de boxe. Por favor. Mas deixa eu falar. Eu quero desafiar ao meu querido telespectador, você que é inteligente, não é? Que a massa encefálica dentro da sua caixa craniana não está embotada. Eu quero desafiar você a pegar um dicionário. Não, eu quero que você pegue um dicionário. Pega dicionário e leia o que significa intercessão. É alguém que entra com uma solicitação. Eu não estou vendo no Google, não. Estou lendo aqui direto da câmera, viu? Tá certo? Não é necessário, temos o Espírito em nós. Ele nos capacita a todas as coisas. Calma, não fica nervoso, deixa eu responder. Intercessão é alguém... Ele ainda debocha. Gente, porque só tem isso para dar, ele não tem outra coisa para dar. Intercessão é alguém... com você. Gente, intercessão é o seguinte... Lê lá no dicionário o que é intercessão, o substantivo, depois o verbo interceder, é alguém que entra
numa demanda em favor de outra pessoa. É isso. Não precisamos, temos o Espírito. Deixa eu explicar, querido. Você já falou verborragicamente aí de monte. Primeiro você começa dizendo que você nem citou o texto. 1 Timóteo 2,5, eu vou dizer para você onde é que está, olhando aqui, que é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. A palavra usada lá é mediador. Então, quando o Rubens quer, ele usa a referência verbal. Intercessão está aqui, intercessão está lá. Só que em Timóteo não está escrito intercessão, está escrito mediação. E, inclusive, como o padre citou, exatamente... Gente, se quiser que eu te falo no grego, eu falo, mas vou falar em português para todo mundo entender. Sabe grego, sabe tudo, sou estudou tudo, tem know-how, o Messias aqui não tinha nada. Ele não era doutor da lei. Não, mas é o seguinte, viu? É o seguinte, Rubens, não adianta debochar não, porque Paulo tinha conhecimento e escreveu... O senhor é doutorado, é letrado, é tudo, eu sou só mandarim. Eu sou isso para a glória de Deus. Então, quem sabe você se converte agora. Então, veja bem, o texto diz o seguinte. O Rubens começou dizendo, presta atenção, gente, o negócio é sério. Olha, o Rubens começou dizendo que ele só tem deboche para dar, que só Jesus era intercessor. Depois ele cita Romanos dizendo que o Espírito Santo também é intercessor. Quer dizer, que nem o adepto de seita. Jesus Cristo, homem, entre homens. Deixa eu falar, gente. Só Jesus Cristo, homem. Gente, deixa eu falar. Gente, Romanos 8,34 fala que tem alguém à direita de Deus que intercede por nós. É o Espírito Santo, é o Espírito, Jesus. Não é homem não é o Senhor não. Você tem certeza que não é Gabriel? Porque não é homem não, não é homem. Eu defendo que não tem homem nenhum para interceder. Calma, fica calma. O senhor fala uma coisa que eu não falei. Eu estou te perguntando. O pessoal está vendo o programa, o senhor não está falando para besta aqui, não. Tem pessoas vendo aqui, são inteligentes. Exatamente. Eles estão ouvindo o programa, eles sabem o que eu falei. Olha, tá vendo? Você não quer deixar eu ler o texto. Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, os quais está à direita de Deus e intercede por nós. Então não é só o Espírito Santo. Esse programa está parecendo o programa do Kleber Leite. Está parecendo que a gente acabou o programa do Kleber e a gente entrou aqui. Diga. Atos 12 diz, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. No versículo 5, diz que esse povo estava orando e intercedendo por Pedro, que estava preso. Eu também oro pela minha amadinha, oro pelo senhor, isso é normal, mas eu estou dizendo que não precisa. Pronto. Ele entra, o Cruvinel entra para me tirar do sentido que eu ia falar. O Rubens é o pastor do canal dele. Deixa agora o irmão Rubens falar, por favor. Vamos lá. Ele entra rasgando. O padre Cleodon acredita que tem que ter as obras da Igreja Católica para ser salvo. Eu acredito que o Messias fez o serviço vincário, ou seja, de A a Z, não precisa mais nada. Só mesmo não praticar o mal. Eu penso que é isso, porque o resto tudo ele fez. O padre Cleodon disse que ele entrou no templo. O templo é em Jerusalém, ele estava em Nazaré. Olha aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado em uma sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Não foi em templo nenhum. Não adianta puxar a sardinha para templo. Foi na sinagoga. Não, sinagoga. Na escola. Sinagoga é o quê? Templo só existia em Jerusalém. Só existia o templo. Mas o senhor falou que ele entrou no templo. Não, mas o que é uma sinagoga? Eu falei que quando ele não estava em Jerusalém, ele entrava na sinagoga de Cafarnaum, sinagoga de Nazaré. Falei. Pessoal, tá gravado. Como você falou, o povo não é burro, tá assistindo. Não é burro mesmo não, o povo tá assistindo, o povo não é burro. O que é uma sinagoga? Onde era a reunião do povo judeu depois da diáspora? É simples, é história, pessoal. Se você quiser aprender... Quiser aprender história... O senhor não foi chamado na conversa agora não, pastor. O senhor está rasgando. Não, mas você também não é o mediador do... Você está rasgando toda hora, dispara. Mas você também não é o mediador do programa. O programa não é teu, o programa é do EV. Ele deu a palavra para mim, ora. O programa... Você não pediu nem a parte. Então, com a devida vênia, vai estudar o que é sinagoga, poxa. Tem a voz aguda, a voz dele entra no ouvido da gente. Olha só, Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão nunca frequentou a igreja católica nem evangélica. Se dependesse de frequentar a igreja para ser salvo, meu Deus! 3.500. O povo que morreu... meu Deus! Por favor, Rubens!
Por Abraão favor, nunca entrou na igreja evangélica nem católica. Ruth nunca entrou. Pensa no que você está falando, Rubens. Ele está surpreso. Pensa no que você está falando. O Rubens Abraão nunca entrou na igreja evangélica, era amigo de Deus. O Rubens está surpreso, meu Deus. Rubens está surpreso. Tinha muita igreja evangélica na época de Moisés. Não tinha nenhuma, não precisava, como não precisa. Não precisava, nem precisa, Deus não muda. Olha, Deus é amigo da gente, se a gente é igreja. Gente, o Rubens está surtando, porque, veja bem, ele está usando mais uma vez o anacronismo, mais uma vez a questão anacrônica. Ele é um homem inteligente. Se ele não fosse inteligente, ele não abria o seu próprio canal, não teria milhares de seguidores, que aqueles seguidores são a igreja dele, ele é pastor daquele povo. Ele é o líder, o sacerdote daquele povo, que, de alguma forma... Agora, eu gostaria, tudo bem, se ele quer ter a própria seita, que pelo menos ele tivesse um trabalho social legal, né? Como outras religiões têm. Agora, o que acontece? O Messias veio para dar vida eterna, não é para o trabalho social, não, pastor. Trabalho social, a maçonaria já faz isso muito bem, o Rotary, o Lions. Então que seria muito bom você ler a epístola de Tiago, que diz, mostra a tua fé, sem obras que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Quer dizer, o camarada, ele mesmo se contradiz, ele mesmo se enrola. Quando a gente vai com a palavra em cima dele... Só te amar, já estou salvo. Eu te amo, eu estou salvo. Quando a gente vai com a palavra em cima dele, o que acontece? Ele começa a inventar uma outra coisa. Gente, é só ler. Agora, eu te amo, eu estou salvo. No fim permanece o amor. O amor, a esperança e a fé. O mais importante é o amor. Se minha voz é aguda, não tem dificuldade. Eu não tô tocando na pessoa dele, mas naquilo que ele está falando. Ele está tentando desconstruir a minha imagem. Só que faz 35 anos que eu estou ensinando a palavra. Ué, você está falando da minha voz aguda, vai falar da minha careca. Você está rasgando com a voz aguda, é verdade. Fazer o quê? Fazer o quê? Você está falando coisa que não tem a ver. Você falou, inclusive, palavra chula. Eu nem falei que você fala excrescência, não falei. Eu não falei isso. Agora, meus amigos, a gente vai continuar aqui, ó, EV Sobral TV, canal do YouTube, na live, discutindo, conversando. Vocês vão fazer seus comentários, né, a respeito deles. Mas para o nosso telespectador de televisão que não tem o acesso à internet... eu também gostaria que vocês dessem o seu recado e dissessem, Roberto, aonde você se encontra também todos os dias, além das redes sociais, na rádio, não é isso? Sim, eu estou na Rádio Vida 96.5, em todo o Vale do Paraíba, segunda a sexta ao meio-dia, ensinando a poderosa, santa e transformadora palavra de Deus, respondendo a pergunta das pessoas. E eu quero dizer que eu vou deixar o estudo, me procurem no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, porque eu vou deixar esses versículos todos aqui, para quem que separadinho, para quem quiser estudar, me procura que eu vou mandar. EV, muito obrigado, viu? Vamos continuar daqui a pouco, né? A gente já continua daqui a pouco aqui. Não tem considerações finais, porque não tem, é um absurdo a gente pedir consideração final, se a consideração final é na live. Então vamos lá, Padre Cleodon, diga. Bem, gente, eu acho que a gente precisa manter sempre o respeito. Eu quero dizer ao Rubens que eu respeito acima de tudo. Eu quero que você dê seu recado. Como é que as pessoas te encontram nas suas redes sociais? Ah, tá. É porque o Rubens disse que esse é o último programa, então... Não, a Rubens vai falar daqui a pouco, eu vou convencer ele do contrário. Com o pastor Cruvinel e comigo. Nunca, eu amo. Diga que eu tô... Vocês se amam, eu acho tão bonito isso. Existe, né? O amor está no ar, como dizia Alberto Brizola. Pastor Alberto Brizola, olha, vamos lá. Eu tenho, EV Sobral, 3 canais no Facebook. O Facebook, ele está muito ligado com uma coisa chamada Messenger, né? Messenger. E no Messenger, se você colocar lá Padre Cleodon Amaral de Lima, você consegue mandar mensagens para mim e eu vou ler a sua mensagem no Messenger. Então você pode pegar qualquer página minha ali do Facebook. Eu acho que o povo tem mais Facebook que Instagram e que Twitter. O Facebook ele é mais assim popular, né? No Instagram, se você quiser entrar, aí é Priest, padre em inglês, Priest. Está aparecendo já. Cleodon, né? Então, @Priest_Cleodon. Você entra ali, você vai também ter acesso a mim, pode mandar mensagens, que a gente vai se falando por ali. O mais fácil é o Facebook, como eu falei. Mas
acho que não é difícil me encontrar. Tá certo. E irmão Rubens Sodré, que está quase se despedindo porque ele vai morar distante, mas eu já resolvi com ele. Fiquem, olha, vocês, já que vocês se amam, vocês fiquem satisfeitos e felizes que vocês vão aguentar esses debates, a retórica do irmão Rubens ainda por um bom tempo, viu? Mas, irmão Rubens Sodré, como é que a gente faz hoje para tentar falar contigo, para tentar ver os seus vídeos, né? Que é no canal Verdade Oculta, não é isso? É no canal Verdade Oculta, o EV. YouTube, Verdade Oculta junto. O tema Verdade Oculta é porque nós lemos na Escritura que não há nada que está oculto que não haja de ser revelado. E o Rubens tem revelado no canal Verdade Oculta as coisas que a sociedade em geral não tem acesso, né? São ao outro lado das informações que se recebe. Então, isso já tem 12 anos, nem sei quantos anos, mas tem 12 anos já, ou mais um pouco, né? E a gente está lá no YouTube. E aí, Evê, só te agradecer aqui, muito obrigado mais uma vez. O pastor Cruvinel, por favor, não leve a mal esse amigo. Na verdade, eu apenas repito o que eu leio na Bíblia. Lá não faça a consideração final. Não faça a consideração final, porque a gente está continuando agora na live. Então, não adianta vocês fazerem as pazes agora e eu ir para a live com vocês fazendo as pazes. Porque lá na internet o pau vai quebrar mais ainda. Não se iluda. Telespectador, não se iluda. Não se iluda. Como é que é, Rubens? Não precisa ir para a igreja, fala baixinho para todo mundo. Não precisa ir para a igreja, Deixa eu só lembrar. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno, viu? Que horror! Vocês estão vendo que a live vai ser quente. Diga, Roberto. Deixa eu só te lembrar que eu tenho meu canal do YouTube também, Pastor Roberto Cruvinel. O pessoal entra lá. Exatamente, exatamente. Pastor Roberto Cruvinel. Eu também tenho YouTube, pode entrar no meu canal também. Também, cara. Aliás, Padre Cleodon, só para encerrar, eu queria uma pequena explicação, isso não vai entrar no debate. O debate também era sobre pecado. Vamos ver se a gente fala pecado na live. Mas eu não sei se o Rubens já viaja essa semana, porque eu queria falar sobre o pecado, porque, na verdade, essa questão do pecado... Iniquidade e piedade. Não fez pecado, não cometeu pecado de iniquidade nem piedade, não pecou. Não é, né? Não, isso aí vou começar a discutir já. Piedade contra o próximo. Aí, então, se é assim, então eu também não tenho pecado. Então, o negócio é o seguinte... A lei é essa, não pecar contra Deus nem contra o próximo. Tá, não, a gente vai falar sobre isso, vai ter um debate sobre isso, de repente a gente cita isso na live. Na live, então... Estão reivindicando aqui, segundo o meu diretor Salomão Roma, então está reivindicando aqui que o Toninho do Diabo falou que tem igreja e não foi chamado, e ele quer falar sobre isso na live. Você gostaria, Rubens? Porque ele falou que na live ele vai falar a respeito. E talvez o Kleber Braz entre também, vamos ver se Magno Malta entra. E, meus amigos, daqui a pouquinho nessa live, tá? Que vai pegar fogo. Com a sua presença aqui no canal do YouTube EV Sobral TV. Se inscreva para você concorrer aos prêmios, aos sorteios que a gente faz também. E todos os meus endereços também já está aparecendo aqui de todas as minhas redes. É @EV Sobral TV. Twitter, Instagram e assim como é EV Sobral TV no YouTube, só que não tem um @, né? Mas Facebook também. Então, vamos lá, estou sempre, quando eu posso, conversando com as pessoas. Às vezes não dá tempo, não tem como responder a todo mundo, mas sempre que eu consigo, eu estou respondendo. A gente segue com essa música linda, só para amenizar um pouco os ânimos, que é Aleluia. E com esse clipe belíssimo, escolhido, excluído é ótimo, eu estou até trocando as palavras. Tiraram até o EV hoje. Escolhido pelo nosso diretor, Salomão Roma, que tá lindo demais. Porque sempre a gente faz essa ponte para a live, né? Que esfria um pouquinho os ânimos, aí dá para a gente tomar uma água, né? Hoje eu tomei umas 5 aqui. O negócio aqui hoje pegou fogo. E a gente já se encontra na live do EV Sobral TV no YouTube.